Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa e que Jesus, em sua infinita bondade e misericórdia, possa envolver a todos nós aqui, encarnados e desencarnados. Então, dando prosseguimento à nossa noite, vamos pedir a Teresa que faça a leitura preparatória. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus, que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações. A mensagem de hoje foi extraída do livro Oferenda. É de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Com fé e ação. A vida carnal é oportunidade preciosa. Avançamos no progresso de evolução conforme a aplicação dos recursos de que dispomos. Ninguém marcha sem objetivo. A tarefa não realizada hoje será retomada à frente. Não te entregues à revolta sistemática quando visitado pelo sofrimento. Procura nesta vida as causas do sofrer, a fim de saná-las. Se não as encontrares, transfere para a paciência e a resignação o mistério de anulá-las, pois procedem de reencarnações passadas. Evita a expressão derrotista, não tenho forças, e não digas, não sairei desta. A luta motiva o progresso, e a dor seleciona os que desfazem os vínculos com o passado e podem ser promovidos. A alta aflição só desequilibra. Consciente dos erros, reabilita-te, recompõe-te. O Pai confia em ti, de tal forma que te permite a marcha evolutiva. Confia nele, avançando até que te libertes com fé e ação dignificadora. Muita paz, Jesus. Como sempre, né? Mais uma bela página das lições extraídas de Joana de Ângeles, que possamos levar para o nosso lar, possamos reler e tirar lições, que tem bastante aqui. Então vamos pedir ao Leones que faça a prece inicial. Boa noite a todos. Para facilitar a nossa elevação interior, procuremos cerrar os nossos olhos. Jesus, nosso amigo de todas as horas, dirigimos mais uma vez os nossos pensamentos a Ti, rogando o Teu amparo e a Tua presença através dos Teus mensageiros para o nosso trabalho de hoje. Que a mensagem da nossa companheira Vera possa calar em nosso íntimo, nos auxiliando na nossa caminhada e na transformação para melhor que tanto almejamos. Agradecemos por todos os recursos que são colocados em nossas mãos para a nossa melhoria, o nosso aperfeiçoamento, a nossa felicidade. Em particular, o Evangelho e a doutrina dos Espíritos, que são fontes inesgotáveis de amor e de luz. Que os nossos amigos benfeitores estejam presentes nos nossos corações. Que assim seja. O tema hoje será posses transitórias, né? Todos nós que estamos aqui temos a posse transitória. Nada levamos, né? Tudo que temos são empréstimos que Deus nos deu. Então vamos ouvir a nossa irmã Vera e que Jesus a abençoe, que a espiritualidade amiga a envolva e que possamos tirar lições da noite de hoje
que possamos levá-la para os nossos lares. Que Jesus lhe abençoe, Vera. Ok. Boa noite. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem aí atrás? Acho que sim, então. Então, apresentado o nosso tema, gostaria que vocês apreciassem essa primeira imagem, porque aquela imagem belíssima é de uma cidade histórica, ruínas de uma cidade histórica, chamada Petra. Essa cidade, ela ficou desconhecida da humanidade até 1800 e, deixe-me ver quando, até o século XIX, aliás, 18. Ela ficou escondida, soterrada, encoberta. Mas, então, ao ser descoberta, os pesquisadores e os arqueólogos identificaram uma beleza ímpar na construção daquela cidade. E então começaram a investigar e identificaram que ela data do ano 312 antes de Cristo. 312 antes de Cristo. Ela está localizada no sul da Jordânia, no monte bíblico referenciado como Monte Hor, numa região de montanhas entre as montanhas de Arabá e o vale que vai do Mar Morto ao Golfo de Ágata. Ela é famosa pela escultura porque foi toda esculpida na rocha viva. A rocha é granito, dura, mas que o povo naquela época tinha a habilidade de esculpir na rocha e construíram todos os seus prédios e templos e palácios dentro da montanha, escavando e decorando. Era importante que a gente pudesse ver. Vai conseguir? Muitos conheciam como Cidade Rosa, porque a cor do granito ali é cor de rosa. E a proposta para trazer essa imagem, ela hoje é parte das 7 maiores maravilhas do mundo moderno. Essas ruínas de Petra. E ela foi tombada pelo patrimônio da Unesco. Como uma das mais... A gente está aguardando que o computador reinicie, né? E traga de volta a imagem para vocês acompanharem. Porque é uma das mais preciosas obras da cultura da humanidade. Foi tombada como patrimônio histórico da humanidade, a cidade de Petra, as ruínas. Mas por que trazer essa imagem? A nossa proposta foi de que a gente faça uma breve viagem no tempo. Aquela época, 312 antes do Cristo. Para a gente tentar imaginar as lutas, as guerras. Porque essa cidade, ela, quando no seu auge, foi dominada por um povo árabe, que era nômade do deserto. Mas eles conseguiram se estabelecer, dominar, e fazer dela um centro de trocas comerciais, porque ela ficava no caminho entre a Arábia e a Síria, onde as rotas comerciais passavam. Então a gente pode imaginar, naquela época, as preciosidades que eram comercializadas ali, as trocas que eram feitas, as ambições, as lutas de poder, as brigas, as traições que devem ter ocorrido nesse jogo de poder histórico dos povos que a dominaram. Todo aquele drama a gente pode, com muita brevidade, apreciar e se perguntar: onde estão eles agora? Todas aquelas pessoas que se empenharam e deram sangue para fazer, para dominar, para ter o poder sobre aqueles monumentos, para ser, né, as autoridades daquele momento histórico, onde estão? Hoje, a gente não pode responder onde estão e com precisão,
mas sabemos que não estão mais ali. Tudo que restou restaram as ruínas. Como a nos dizer que nós passamos. O que é da matéria fica na terra. O que é da matéria é da matéria. Então, espero que agora a gente consiga seguir com as nossas imagens. Porque aí a gente sai desse momento histórico. Deixa eu só ver se a gente consegue projetar. E a gente chega à época do Cristo. Quando ele, 312 anos depois do auge daquela cidade, chega humildemente entre nós e naquele momento ele profere o Sermão da Montanha. Todos que conhecem, possivelmente já conhecem. Quando ele nos remete à importância de rever os nossos valores. Talento. E Jesus recomendou àqueles que lhe ouviam naquele momento: não ajuntais tesouros na terra, onde as traças e o ferrugem corroem, e os ladrões pilham e roubam. O que seria que Jesus queria nos dizer com isso? Esses tesouros, tipicamente aqui ilustrados nas ruínas, não só de pedra, mas de todas as grandes construções e grandes tesouros, nos tesouros dos faraós, que hoje a gente aprecia em museu, peças belíssimas, todas em ouro maciço. Esses seriam os tesouros da terra. Mas o que ocorre com ele, Jesus já advertia: não ajuntar esses tesouros. O que ele queria dizer com ajuntar? Amealhar, guardar, juntar, reter para nós. Porque as traças e os ferrugem corroem. Porque são os elementos que destroem. Jesus usava essas palavras simples para que o povo compreendesse que tais tesouros são corroídos, são destruídos pelo tempo. Os elementos materiais mais frágeis, as traças roem, como o papel, como o tecido. Os mais resistentes, o ferrugem come. E os ladrões pilham e roubam. E esses ladrões que Jesus se referia, quem seriam esses ladrões? É preciso que a gente identifique que não é apenas aqueles irmãos encarnados que estão aqui, que ainda presos ao vício de se apropriar do que não lhes pertence, nos roubam na rua, invadem as nossas casas, usufruem daquilo que não é deles. Esses são um dos tipos de ladrões. Mas ainda temos que refletir mais dois tipos de ladrões. Aqueles ladrões interiores que a gente traz conosco, que faz parte ainda do nosso lado não evoluído, do nosso lado sombra, que a gente vai, no longo da jornada, ainda tendo que nos libertar. Só para exemplificar o que eu estou querendo dizer. Vamos imaginar que alguém, numa determinada existência, passe por uma prova de encarnar numa condição extremamente miserável, de carências materiais, faltando até às vezes o alimento da sobrevivência. E esse espírito, ao passar por essa vivência, não aproveita bem a lição de entender que aquilo é transitório e que ele parte, ficando para trás toda aquela vivência desagradável. Esse espírito pode se apegar à condição de miséria e numa outra encarnação ainda achar que vai lhe faltar. E fica no apego, arraigado. Quantas existências vai passar para que ele se liberte do medo de lhe faltar o alimento, de lhe faltar o bem, a sobrevivência digna? Esse seria um tipo desses ladrões interiores que ainda vem com a gente. E ainda tem os outros ladrões que a gente tem que compreender, porque a doutrina nos esclarece, que são aqueles irmãozinhos desencarnados, que se aproveitam das nossas fragilidades. Quando a gente está naquele campo vibratório, na mesma faixa, eles vão influenciando as nossas mentes
para conduzir a disputa pelo poder, a guerra pelas heranças, a avareza, a ganância. Quanto mais se tem, mais se quer. Acha que é pouco. Será que a gente não está assistindo isso nos dias de hoje? Será que a gente não aprendeu com a história que todos esses tesouros, que todas essas relíquias que a gente cultiva, constrói, aqui está novamente Petra, tomara que ela fique aí. Que tudo isso fica, é transitório. Já falei da cidade, são obras belíssimas, esse é apenas um dos monumentos que restaram, como registro histórico, porque todos aqueles que ali viveram, que ali lutaram, foram. Tudo ficou. Foi quando Jesus... Márcio, não está indo. Não está vindo. Deixa eu ver se por aqui vai. Já pulou demais. Jesus recomendou que nós não ajuntássemos. Ajuntar no sentido de colecionar, amealhar, juntar. E é incrível a gente perceber ainda hoje essa tendência das pessoas de juntarem as coisas mais sem sentido possível. Então tem os colecionadores. Aquelas pessoas que colecionam moedas, colecionam latinhas de cerveja, colecionam roupas e roupas no guarda-roupa, colecionam perfumes. Eu conheço pessoas que tinham assim 2 coleções. Alguém que eu conheço de perto, uma de relógios, uns 20 relógios, e outra de perfumes importados. Ninguém na família podia tocar. Se ele sentisse que alguém usou um daqueles perfumes, era um desespero. Porque não era para ninguém usar. Resultado, todos eles venceram. E ele teve que jogar fora. Porque tudo que é material tem prazo de validade. Nós temos prazo de validade. Imagine esses bens. Mas a gente ainda continua insistindo em juntar, em colecionar bens, joias. E à medida que isso cresce, ainda achamos que é pouco e queremos mais e mais e mais. Cresce a nossa responsabilidade pelo bem que a gente tem acesso na vida. Porque o nosso papel é como fiel depositário. É para fazer bom uso deles e não retê-los de forma gananciosa, como a gente tem visto tanto atualmente. Não são apenas os bens materiais que Jesus se referia. Porque é interessante observar que tem pessoas que muito têm os tesouros que ele dizia que não deveríamos amealhar na terra, não se referia apenas ao material. Porque muitas pessoas têm muito, mas compartilham. E muitos têm pouco, nada tem, mas são assim. Então a gente começa a perceber que o conceito de tesouro aí que Jesus colocou, não é apenas o bem em si, é o proprietário do bem que dar o valor ou não dar o valor àquilo que ele retém. Aqui a gente tem o símbolo do tio Patinhas, que é mundialmente conhecido como, né, o mão fechada. Aquele que tinha todo um tesouro, mas se comprazia apenas em mergulhar nas suas moedas e não dar um tostão a ninguém. E Jesus se referia às traças, que eu já comentei, e o ferrugem, como elementos que fazem o papel necessário de destruir isso aí, de fazer, né, voltar tudo de onde veio a terra. Os ladrões, como eu mencionei, são aqueles que pilham, aqueles que se alimentam do vício de possuir as coisas alheias. Os nossos ladrões interiores que trazemos dentro de nós, que nos boicotam, que nos, né, aqueles vícios de cobiça, de avareza. E os nossos irmãozinhos desencarnados que se aproveitam desses momentos. Porque a gente vai observar que tudo, eu vou passar um pouco mais rápido, tudo que é material é transitório.
Mas enquanto as pessoas a ele está apegado, esse tipo de tesouro, escraviza, é uma sensação de escravidão. Porque quanto mais se tem, mais necessário é a segurança. Tem os que precisam, tem carrões maravilhosos, mas tem que gastar o dobro do valor do carro para mandar blindar, porque sabe que inevitavelmente será assaltado ou será vítima de sequestro. Então, tudo começa a se inverter. Quando a gente lembra do Cristo e se pergunta, que bens possuiu Cristo na sua passagem na terra? Podemos imaginar as sandálias, a túnica e o cajado. Nada mais ele possuiu. E ele nos deixou o maior legado que poderia alguém deixar para a humanidade. Sem necessidade de apego e de bens de matéria. E continuando no seu aconselhamento, ele nos disse, né? Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 20. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Que tesouros são esses, os tesouros dos céus? Jesus estava nos falando das posses eternas. Posses eternas. O que é o céu? Segundo a doutrina, o céu não é um lugar específico, onde a gente imagina que ao desencarnar, se formos merecedores, vamos direto ao céu, sentar à direita do Pai, em cima de uma nuvem, num trono, e ficar ali eternamente em gozo. Quando absolutamente essa não é a verdade. Nós aprendemos, através da doutrina dos espíritos, que o céu não é um lugar, mas é um estado íntimo. Quando há paz de consciência, tranquilidade no coração, existe o céu. Onde quer que estejamos, em pleno tumulto, talvez em plena batalha, é possível que se possa viver a sensação de plenitude, de paz de consciência e se sentir no céu. Era desse céu que ele nos falava. Ele nos falava de tesouros que valem aqui ou em qualquer lugar na terra e no espaço. Como a consciência tranquila, como o bem que fizemos ao próximo, como as amizades que conseguimos construir, enfim, os bens espirituais, que eles são inalienáveis. O que é um bem inalienável? É aquele que não pode ser doado, nem trocado, nem vendido. Ele é intransferível sobre qualquer título. Que bem inalienável nós temos? A vida. Mesmo que queiramos, não podemos dar a nossa vida para salvar um filho. Por mais que a gente os ame, jamais seria possível. Então, a vida é o bem inalienável. Mas temos outros. O bem que fazemos, ele se reverte para nós. É um outro bem do qual a gente não pode jamais transferir. Ah, se eu pudesse livrar, né, o meu filho, a minha filha, o meu pai amado, de uma situação, doando os créditos os poucos créditos que consegui angariar junto, não é, ao pai, talvez a gente tentasse fazer, mas isso é impossível. Porque esse bem é também um bem inalienável. Então, acompanhe a criatura onde quer que ela esteja. E a paz é um dos principais bens inalienáveis que a gente tem, que faz parte desse tesouro do qual Jesus nos falou. Olha que imagem linda, é uma pintura de um artista americano. E eu imagino o sentimento de paz que ele tinha no momento que ele conseguiu pôr isso na tela. Então eu escolhi essa imagem para ilustrar essa paz, a prática do bem que vamos amealhando no coração, dá uma sensação de plenitude, de tranquilidade, de alegria. E é interessante que hoje até os neurocientistas já estão fazendo pesquisas de que quando fazemos um bem, aquele ato dispara no cérebro adrenalina, que é uma sensação de prazer, de satisfação, de alegria. Fazer o bem faz muito bem. E nos deixa por muito tempo com a sensação de plenitude, de paz, de
cumprido, de uma satisfação indescritível, que é dessas que Jesus falava quando ele se referia aos tesouros. Então, os tesouros no céu que o Mestre nos indicou são os tesouros reais, autênticos, que estão fora do alcance de qualquer agente destrutivo ou da ação de ladrões. Ninguém nos tira o bem que se fez, né? Porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Jesus explicou. Então, já entendemos o tesouro. Onde nós tivermos esses bens, onde colocarmos os nossos, aí estará também os nossos corações, mostrando que nós estaremos libertos dos apegos. Nesse trecho, nesse pequeno versículo, Jesus nos falava dos valores libertadores. Enquanto os valores materiais nos aprisionam, quanto mais riqueza a gente tem, quanto mais joia guarda em casa, quanto mais dinheiro no cofre, mais medo de assalto. Mais fechadura se põe nas portas, mais grade se põe nas janelas, cerca elétrica em volta da casa, vigilância privada, 24 horas ao dia, e nos tornamos prisioneiros de nós mesmos. Enquanto que os tesouros do céu, eles são libertadores. Se ninguém precisa, se nós não precisamos de muito, a nossa mobilidade é muito melhor. Imagine Jesus andar por onde ele andou. Todas aquelas caminhadas e cidades por onde ele se deslocava, não levavam uma única mala. Nada ele precisava levar consigo. De fato, esse é o maior conceito de liberdade. Nós não precisamos carregar, ter muita coisa. Então, Jesus dizia, aí onde você colocar o tesouro, aí estará o nosso coração, né? Que é mostrando que há uma decorrência. Onde colocamos os nossos valores, se nas coisas materiais, nós vamos colocar também o nosso coração. No sentido de que vínculos, a afeição, o nosso apego. A que estamos vinculados? A que estamos apegados? Há uma coisa muito interessante que a gente pode deixar. Na hora de perguntar, o que é que eu mais tenho apego em termos de matéria? Então imagine que um dia a gente seja cometido por uma necessidade de emergência que tenha que sair correndo de casa. Só tem 5 minutos para escapar. O que você levaria? O quê? As joias? Seus filhos? Seus livros? Seus apontamentos? A codificação? A Bíblia? Nessa hora a gente pode avaliar aonde nós estamos colocando o nosso tesouro e, consequentemente, o nosso coração. Aquele que disser, eu não me apegaria a nada, simplesmente traria meus filhos e partia, já está bem liberto, né? Então, estaria também, quer dizer que além de outras coisas, onde a gente coloca o tesouro, nós colocamos o nosso zelo, o nosso interesse pessoal, as nossas preocupações. Ou seja, a gente coloca os nossos corações, sentimentos, né? E quem sente é o Espírito. Então, os sentimentos nos vinculam às pessoas ou às coisas. Aqui tem uma outra ruína belíssima, para a gente relembrar da transitoriedade. Esse prédio era um templo, construído em homenagem à deusa Atenas. Fica lá em Atenas, na Grécia. E olha o que resta dele. É apenas uma ruína histórica, onde as pessoas vão para conhecer, quem pode ir até lá, conhecer, bater fotos. E aqueles que construíram, e aqueles que deram tudo, e aqueles que ambicionaram poder adentrar ali, porque não eram todos que tinham o direito de entrar. E aí, onde estão agora? Carregaram o que com eles? Tudo ficou. E assim, em toda parte que a gente vai, aqueles que têm a oportunidade de viajar, vai sempre observar que a cada civilização vem uma outra que derrota, um outro povo que derrota, derruba tudo e constrói por cima. Ruína sobre ruína, construção sobre construção. Por quê? A gente vai aprender na doutrina que tudo na Terra se reveste de caráter transitório.
tudo se desgasta, tudo se decompõe, se torna superado e se destina a proporcionar aos seres aqui em evolução o aprendizado que carecem. A única utilidade de tudo isso é nos proporcionar experiências de aprendizado e evolução. Tudo aquilo que nos é concedido pela misericórdia divina, a nossa casa, os nossos bens, tudo aquilo que a gente pode adquirir com os recursos do nosso trabalho, não tem outra finalidade senão nos ajudar a aprender e a crescer, evoluir e a compartilhar. Então, os instrumentos, quando a gente tem o apego, a própria terra, as próprias leis naturais se instrumentam para destruir e fazer com que as coisas sejam perecíveis. Quais são os instrumentos de transferência que nós vamos encontrar? Os incêndios. Recentemente vimos que a cidade lá dos artistas famosos de Hollywood, em Los Angeles, Califórnia, foi tomada de incêndios. E essa é uma foto real de uma das mansões sendo consumida pelas chamas. Aí veja como tudo é perecível. Temos outros instrumentos, as falências das empresas. Às vezes a pessoa dedica anos de sua vida, trabalha, se dedica. Quando vem um revés econômico, uma crise, de repente aquelas empresas vão à falência e se perde tudo. Ainda temos os herdeiros. Esses são os instrumentos mais preparados para depredar as fortunas. Porque um determinado pai e uma mãe trabalham, aquinhoam, juntam tesouros, bens, imóveis, letras disso, daquilo, do tesouro, deixa para os filhos. Aí os irmãozinhos, o terceiro ladrãozinho, que são aqueles que vêm influenciar, começam a instigar a cobiça, a disputa e as brigas pelas heranças. Logo toda aquela fortuna se desfaz. Essas histórias a gente vê aí cotidianamente. Então, os herdeiros perdulários. E no livro dos Espíritos, a gente ainda vai encontrar um outro instrumento de transferência, que são as guerras. Quando Kardec pergunta qual o sentido da guerra, e a resposta que ele tem é que elas ainda são necessárias. Ainda são necessárias. Porque nós vivemos num mundo de transição, um mundo ainda muito apegado. E só vamos, infelizmente, na maioria dos casos, só aprendemos com a dor, com as perdas. Mas as pessoas, eu trouxe essa imagem que a gente ilustra um fenômeno que nós estamos assistindo na sociedade hoje em dia, que é uma figura que eu não me lembro, na minha infância, ter ouvido falar nisso. Os acumuladores. Hoje, se você ligar a televisão, vai ter programa só sobre isso. Pessoas que entram numa neura, numa viciação de consumir, pela falta de significado que tem as suas vidas, ao ponto de não conseguirem mais sequer arrumar as casas. Eu tenho visto alguns programas desse que a vizinhança, incomodada com o mau cheiro, aciona o serviço da vigilância sanitária, que vem paramentada com todo aqueles, como se fossem astronautas, de luvas para não se infeccionar, porque eles são muito preocupados com não se contaminarem, e entram na casa para tirar o lixo, que a casa fica simplesmente incapaz de ser limpa. Então, existe uma lei universal também, que a gente não lembra muito dela, que é a lei do uso. A única maneira de se conservar algo é usá-lo. Qualquer coisa, a gente tem um piano, um instrumento de corda, nós temos uma joia, não usa, de um jeito ou de outro, vai desafinar, vai enferrujar, vai ficar feio, vai passar de moda, enfim, tudo só tem sentido quando tem um propósito. E o propósito é quando tem uma utilidade. Só devemos possuir o que nos é necessário. A doutrina está nos dizendo isso a todo dia. O que passa disso começa a gerar dificuldade, no mínimo, de conservação. A casa desses acumuladores são praticamente impossíveis de serem mantidas limpas. E começam a gerar fonte de contaminação para o bairro todo.
junta-se. Quando a gente acumula coisas em casa, aí vem logo o rato, vem barata. Já não consegue se limpar. Então, encarnados na Terra, nós precisamos nos lembrar de que nós não iremos ficar aqui eternamente. Antes de sermos criaturas humanas, somos espíritos imortais. Não precisamos de tanto. E muitas vezes a gente entra na neura do trabalhar mais, ganhar mais. Já tem um trabalho de meio turno ou de dois horários, mas vai arranjar um terceiro à noite porque precisa ganhar mais. Porque precisa comprar ou trocar o carro, porque precisa colocar os meninos no balé, isso e aquilo. Então, nós vamos criando essas necessidades e vamos nos tornando prisioneiros desse estilo de vida. Então, usando o livre-arbítrio, nós podemos colocar o nosso tesouro onde quisermos. Seja nesse tipo de coisas materiais, seja nas coisas que nos alegram mais a alma e o espírito. E Jesus continuou ainda dizendo: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento? Não é o corpo mais que o vestuário? Ele estava nos ensinando aqui a diferença entre o que é essencial e o que é acessório. Devemos refletir o que é que na minha vida cotidiana eu estou acumulando desnecessariamente. O que é necessário e essencial para o meu bem-estar, o bem-estar da família, para a beleza da casa. Se tem utilidade, fica. Se não tem, passa adiante que vai ter para alguém. E Jesus ainda dizia: olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam. Aqui no sentido não ceifam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então nós nos preocupamos porque vai nos faltar. Mas na natureza nada falta a nenhuma espécie. E Jesus usa o exemplo das aves, belíssimo, para que a gente compreenda que a diligência divina se faz presente em toda a criação. Aqui nessa mensagem a gente tem uma prova inconteste de que Deus nos provê de forma pródiga, prodigiosa, misericórdia e amor, de tudo que for necessário, na medida certa para o que nós precisamos. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Quando Jesus pergunta isso àquela multidão, o que ele estava perguntando? Mostrando que nós somos limitados. Como seres humanos, nós nada podemos fazer a mais naquilo que Deus criou. Ele criou tudo na perfeição absoluta. Então, nós não temos a condição de melhorar sua criação em absolutamente nada. E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios dos campos, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Aqui Jesus estava dizendo: confia no poder da divindade. Tende confiança. Por que tanta angústia? Por que tanta ansiedade? Por que tanto vício de trabalho? É a falta de fé. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Porque o que nós conseguimos produzir, ainda assim é limitado diante da perfeição da criação de Deus. Ele aqui nos lembra da beleza e da perfeição da criação do nosso Pai. Quando vemos um campo de lírios, né? Que coisa bela. E Jesus dizia: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. O que ele está nos mostrando? Que Deus é bondade e sapiência, e que nossa fé é muito pequena. Por isso nos angustiamos tanto. E aí ele continuava: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque na hora exata as coisas nos chegam de um jeito ou de outro.
Quando eu estava refletindo esse versículo, eu me lembrei de um fato ocorrido na minha infância. Quando meu pai havia falecido aos 7 anos, deixou bens, minha mãe muito jovem, 40 e poucos anos, 5 filhos pequenos para criar. E graças ao nosso querido que ali está presente, ele preservou e orientou, porque ela é educada para ser uma dona de casa, muito mal. Ela não sabia como preencher um cheque. Então era natural que em alguns momentos faltassem as coisas, porque tudo ainda estava preso aos inventários. Enquanto tivesse inventário, não se podia recorrer. Numa dada semana, minha mãe conversou conosco e disse: essa semana a gente não tem o dinheiro da feira. E ela chorou. E não teve a coragem de buscar ajuda no irmão ali, no meu tio, que foi para nós o segundo pai. Simplesmente ficamos quietos e oramos. Gente, vocês não vão acreditar. No dia seguinte, bateu a porta um senhor desconhecido. E disse, a mamãe abriu. Ele disse: é a senhora a viúva do seu Erasmo Porangaba? Ela disse: sou sim. Pois não. Disse: a senhora não me conhece. Mas o seu marido me emprestou um valor que eu nunca pude pagar. E agora eu soube que ele partiu, a senhora deve estar precisando. Eu vim restituir para a senhora. Não é a providência divina, gente. É um exemplo entre tantos nas nossas vidas, que se a gente fosse abrir aqui a fala, muitos de vocês teriam exemplos a dar desse tipo de coisa. Na última hora, quando a gente pensa que não há mais onde recorrer, chega a providência prover. E eu já tive muitas oportunidades de perceber isso ao longo da minha vida. Então Jesus estava nos mostrando do quanto são vazias as nossas inquietações. Quando estamos tão angustiados por aquilo que não está em nossas mãos a solução, entreguemos a Ele. O que nos falta é fé. E Ele disse: homens de pouca fé. Não é? E lembrou que, porque todas essas coisas os gentios procuram, quem são os gentios? Na época do Cristo, eram aqueles que não eram os judeus, aqueles que não criam em Deus, ou eram ateus, ou criam eram politeístas, em vários deuses, como os gregos. Eles estavam apegados às coisas da matéria, porque não conheciam as coisas do céu, não conheciam as coisas de Deus, aquilo que Jesus estava pregando. Mas ele estava ali naquele momento orientando e dizendo: de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. E se nós tivermos um pouco de fé, no momento certo, tudo chegará na medida da nossa necessidade e do nosso merecimento. Então, isso ele estava mostrando a sabedoria divina. Mas não é por isso que a gente vai dizer: ora, se Deus Pai sabe de todas as minhas necessidades, eu não preciso orar. Engano. Porque Ele também nos recomendou: pede que eu vos concederei. Não é? Então a gente ora, a gente pede, mas entrega. Sem angústia e sem ansiedade. E Ele continua recomendando: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então a gente aqui está vendo que a providência divina tudo vê, tudo provê no momento certo. Não vos inquietais pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O que será que Jesus quis dizer a cada dia o seu mal? A cada dia as nossas provas, as nossas dores. Que possamos viver uma de cada vez. E não antecipar as coisas e as preocupações com antecedência do que pode ou não pode acontecer. Era isso que ele estava nos orientando. Com uma psicologia, uma sabedoria, não é, perfeita. Dizendo que nós temos um eterno presente doado por Deus. E esse presente sempre será concedido no momento certo. Então, eu tinha 2 questões para colocar como reflexão. Que uma é quando a prova que está diante de nós, nos parece pesada demais para carregar, que façamos um exercício de visualização.
nos coloquemos diante da imagem de Jesus. Vamos conversar com Ele e vamos entregar. Eu tenho feito muito isso. Nos maiores momentos de mais dificuldade, que eu não vou dar conta. É mais do que eu, ou o medo tomou, ou a ansiedade tomou. Eu fecho os meus olhos e me coloco diante dele, entrego. Eu enrolo num presente, toma Jesus. Porque eu não consigo levar sozinha. Vou fazer a minha parte. Mas aqui eu deixo contigo. E a outra pergunta para a gente levar é: aonde estamos pondo os nossos corações? Onde que nós estamos colocando os nossos vínculos, os nossos interesses, as nossas preocupações, a nossa afeição, o nosso apego? São nas coisas da terra ou nos tesouros do céu? Vou deixar essa pergunta para cada um levar para casa para pensar. Mas eu queria concluir com uma poesia lindíssima. Eu até sinto que o Mendonça não esteja aqui, porque ele é o amante das poesias. E eu imprimi essa, porque quando fiz essa palestra à tarde, uma das pessoas que estavam lá é aluna do ESD, e ela pediu permissão para ler essa poesia, porque tem tudo a ver com a mensagem de Jesus. Que diz o seguinte, é de Cassimiro Cunha, gente. O nome da poesia simplifica. Clamas que o tempo está curto, contudo o tempo replica. Não me gastes sem proveito, simplifica, simplifica. É muita conta buscar-te, armazém, loja, botica. Aprende a viver com pouco, simplifica, simplifica. Incompreensões, chicotadas, calúnia, miséria, trica. Não carregues fardo inútil. Simplifica, simplifica. Encontras no próprio lar parente que te fere e implica? Desculpa sem reclamar. Simplifica, simplifica. Se alguém te injuria em rosto, se te espaneia ou sacrifica, ouvida a loucura e segue. Simplifica, simplifica. Recebe dos mais amados ofensas que não se explica. Esquece a lama da estrada. Simplifica, simplifica. Alegas duro cansaço. Queres casa imensa e rica. Foge disso enquanto é tempo. Simplifica, simplifica. Creis amparar a família pelo vintém que se estica? Excesso cria ambição. Simplifica, simplifica. Dizes que o mundo é de pedra, que as provas chegam em bica. Não deites limão nos olhos. Simplifica, simplifica. Recorres em pranto ao mestre, na luta que te complica. E Jesus pede em silêncio. Simplifica, simplifica. Obrigada. Obrigada. Queremos agradecer a Vera, né, por mais estas lições que nos trouxe hoje. E como a poesia disse, né, vamos simplificar. A gente precisa simplificar, né, para poder viver melhor, amar mais, ajudar mais, né? É a nossa caminhada. E vamos agora pedir a nossa irmã Vera, que aqui dá muita Vera, que faça a prece final. Então eu convido vocês a fechar os olhos e vamos aproveitar essa sugestão para reflexão e começar agora, por um segundo. Onde estamos colocando os nossos corações?
Então vamos trazer os corações aqui para o presente, para agradecer. Visualizando Jesus mais uma vez. Entregando para Ele os nossos corações, bem da forma que foi sugerida. De olhos fechados, vamos visualizar o Mestre Jesus e entregar para Ele os nossos corações. Visualize cada um o Mestre Jesus acolhendo cada coração aqui agora. E então vamos pedir ao Mestre Jesus que nos fortaleça na fé, para que nós possamos ter determinação e caminhar na direção da luz. Agradecer pela oportunidade da vida, agradecer pela família, pelos nossos trabalhos, pelos desafetos, pelos amigos, pelos inimigos, por tudo que a vida tem nos propiciado, para que nós possamos tomar lições e crescer. Mestre Jesus, com o coração nas tuas mãos, nós te pedimos que nos ilumine, que ilumine essa nação que anda em tanto desequilíbrio, que ilumine a cada um de nós em particular e que ilumine a todos, que abrace essa casa e que nos dê mais força para perseverar no exercício de servir. Dessa forma, nós podemos exercitar o amor e a caridade. Que a tua luz continue a nos iluminar, que o teu amor nos aqueça e nos ensine a amar. Pedimos saúde e paz para todas as pessoas que nessa hora vêm em pedido de socorro. E te pedimos, Jesus, que nos abençoe, que fique conosco e que nos acompanhe. Que assim seja.